E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre poder, né? Superpoderes. Já vou começar falando, né? Que todo super-herói, né? Esses super-heróis que têm superpoderes, nós podemos entender que são covardes, né? Por que são covardes? Porque os poderes, eles não desenvolveram, né? Os poderes vieram como uma espécie de dom, né? A gente pode até remeter à ideia de Deus, né? Deus é um grande covarde, né? Por quê? Porque ele tem amplos poderes e ele interfere na vida das pessoas com esses poderes que, na realidade, ele não obteve através do esforço, ele não obteve através, né, de alguma técnica, de algum estudo. Simplesmente Deus é e acabou, né? É ridícula essa ideia, né? Se ele sempre foi, qual a responsabilidade que ele tem pelos seus próprios poderes, né? Não surgiram em algum momento. Né? Ninguém explica isso, né? Deus é todo poderoso, de todo sempre, e tem o poder de dar a vida, de dar a morte, né? De dar a vida, de tirar a vida, né? De fazer sofrer, de impor suas próprias regras. Né? Que tipo de ética é essa, né? De um Deus que sempre foi. Ele não construiu nada por si, né? Ele não conquistou nada por si. Ele simplesmente é. É uma ideia irracional, né? Estúpida e lógica de um ser que sempre existiu e sempre foi todo poderoso. Como eu falei, então, ele não estudou, ele não desenvolveu nada, né? Porque Deus, a princípio, não evolui, né? Ele sempre foi, ele não teve começo. E dizem que não tem fim, é infinito. Que tipo de concepção esquizofrênica é essa, né? Que tipo de Deus é esse? Que ganhou tudo de graça, né? Que já existe todo sempre, com todos os poderes. E as pessoas seguem esse tipo de asneira intelectual, né? Isso nada mais é do que um erro gravíssimo, né? Um erro crasso a respeito de uma concepção de um ser que é totalmente incompatível com a realidade, né? Irracional. Mas enfim, né? Eu estou aqui hoje para falar sobre os superpoderes que nós temos que adquirir, porque o super-herói, como eu falei, como o Super-Homem, por exemplo, né? Ou Homem-Aranha, todos esses aí adquirem superpoderes do nada, né? O Super-Homem veio de outro planeta, né? Chegou aqui, a radiação do Sol faz com que ele seja indestrutível. Então, cara, ele é um covarde, porque praticamente ninguém na Terra consegue enfrentá-lo, né? Só com o intelecto, né? Que é o Lex Luthor usa a intelectualidade para enfrentar o Super-Homem, mas né, mano a mano ninguém consegue. Só outros super iguais a ele, que vai redundar em nada, né? Porque fica um esmurrando o outro, como o General Zod, né? Fica um esmurrando o outro e ninguém consegue matar ninguém, né? Porque briga entre mortais não faz sentido. Tem que ter uma política, né? Tem que ter uma chantagem, alguma coisa mais intelectual do que simplesmente ficar brigando. Quando você é muito poderoso, não é muito inteligente você ficar batendo de frente com outro poderoso igual você, né? É mais inteligente se aliar, né? Porque vai ser perda de tempo. Briga entre poderosos, né? Quase sempre isso é uma falácia, né? As guerras que acontecem no mundo, os poderosos estão sempre de conversinha um com o outro para ver como é que vai ser o jogo da guerra, né? A gente sabe disso, né? Só que quem se fode na guerra são os imbecis que gostam de guerra, né? Gente poderosa não gosta de guerra, de estar na guerra, gosta de lucrar com a guerra. Quem quer lutar na guerra é idiota, né? É imbecil, é o cara que tem ideia de nação, né? Que é nacionalista, que vou lutar pela minha pátria. Esse é um fudido, né? Esse é um bosta que vai lá morrer, ficar aleijado. Mas os grandes líderes mundiais estão de conversinha, tomando café, né? Decidindo como é que vai ser. Né? Se a guerra vai continuar ou não vai, se vai ter trégua, enfim, né? A gente sabe disso. Então, é muito interessante essa questão do poder, né? As pessoas não falam, né?
As pessoas só são muito passivas. Vêm essas histórias de super-herói, né? Faz muito sucesso, principalmente entre crianças. Claro, né? A criança não pensa. Tudo que faz muito sucesso, né? Geralmente é entretenimento, vazio. É por isso que canais de entretenimento são os que mais lucram no YouTube. Canais como os nossos, né? Canais mais do pensamento da mente, não vão muito a lugar nenhum, não. Porque a gente fica com um nicho, né? Um público muito seleto. Um nicho muito restrito. Porque falar sobre o que é a vida, né? Falar sobre as questões mais profundas, não ficar só na superfície, né? Mas se aprofundar, isso é para pouco. Né? Até mesmo entre os intelectuais. Até mesmo entre os especialistas. Às vezes você vê muita asneira partindo de especialistas. Eu mesmo, né? Eu sou um cara que eu contesto muito, não contesto mesmo. Contesto principalmente a medicina. Esse talvez seja o meu maior superpoder. Mas não superpoder que eu ganhei por, é dom de Deus, não. Foi coisa conquistada com o meu estudo, com o meu trabalho mental, intelectual, de buscar, de desvendar essa realidade aqui. Então, um dos meus maiores poderes, eu acho, né, é essa capacidade de rasgar o véu da realidade. E ir lá bem fundo, não confiar em autoridade, não confiar em nada. É por isso que eu tenho uma saúde plena. Mesmo que a medicina diga que com a minha idade eu já teria que estar procurando um tratamento, né? Porque a medicina diz que eu tenho pressão alta, né? Sem nenhum sintoma. Aí a medicina diz que essa é a pior. Como é que pode, cara? Que coisa ridícula, né? Meu superpoder é esse, o poder da contestação. Eu tenho a capacidade de cruzar a linha. Eu não tenho medo das consequências de conhecer a verdade. Porque pode ter muitas consequências ruins, né? Porque você bate de frente, às vezes, com uma realidade que é dura de você absorver, mas também tem muitas consequências boas, que é desvendar. É deixar de estar na mão dos outros, nas mãos dos outros. Deixar de ser controlado pelos sistemas. E aí, né, é um superpoder conquistado. Então, como eu falei, super-herói é covarde, na grande maioria das vezes. É por isso que o Jedi, né, você vê que a ideia é muito interessante do Star Wars, que é os Jedi, eles não podem usar o poder deles levianamente, né? Eles têm muito poder, né? Então eles têm muita responsabilidade. É uma frase que também tem no Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Então o Jedi ele nunca pode usar a força, né, para si próprio, que eu discordo. Né? Se eu fosse né, tivesse um poder como um Jedi, muito provavelmente eu ia estudar o lado negro da força. Não ia estar interessado a ficar servindo conselhos Jedi, não, políticos, né? Na realidade, isso é uma conversinha também para, digamos assim, controlar, né, e limitar o poder dos aprendizes, do Jedi. Né? Yoda, por exemplo, ele, que é um grande mestre Jedi, talvez seja o maior de todos, né? Ele na saga, ele conhece muito bem o lado escuro, né? Conhece muito bem o lado negro. Porque a questão de conhecer o mal, chamado mal, né? Ou o lado onde você pode usar assim, o poder a seu favor, né? E não simplesmente em prol dos outros, em prol da política, dos políticos, da democracia, da república. Não. Né? O lado negro é conhecer, né? E utilizar dentro da necessidade. Agora, né, você é livre para usar o poder a seu favor. Mas existe essa questão, né, de você entender, né, quando você conhece o mal, quando você se aprofunda, né, quando você vai lá nos subterrâneos da sua alma, busca, não tem medo de cruzar a linha, de conhecer quem você é. Isso é um superpoder que você também tem que aprender a abrir mão. Porque senão você vai se corromper. Com certeza você vai querer usar esse poder para influenciar outras pessoas. Aí é que está o mal, né? Quando você quer usar o seu superpoder para manipular pessoas. Para poder ter vantagem pessoal, né? Aí é que é o perigo. Como diz lá no Senhor dos Anéis, né?
o anel de poder. Os mais sábios não querem, né? Tem medo, como Gandalf. Ele tem medo. Não me ofereça o anel de poder. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter boas intenções. Mas ele vai se corromper, né? Porque é o tal do poder divino. Plenos poderes corrompe sempre. Por isso que o Deus das religiões é sempre um corrupto, né? Faz um monte de merda, se arrepende, mata um monte de gente, né? Depois se arrepende, né? Tá sempre fazendo merda, né? Tá sempre preso na política. Ah, porque tem os anjos. Ah, porque eu tenho que provar isso, provar aquilo. Né? Tem que fazer queima de arquivo, né? Porque Deus faz muita merda, tem que matar um monte de gente, né? Queima de arquivo, né? Confusão das línguas, né? Torre de Babel. Que o homem queria conhecer a verdade, né? E confundiu as línguas. A história bíblica. Confundiu as línguas para o homem se perder, ficar perdido, né? Não ter conhecimento sobre a divindade, sobre quem é Deus, né? E na realidade, todos nós somos deuses. Deus é uma grande piada cósmica, né? Como eu falei inicialmente, é uma ideia irracional. Então hoje eu estou para falar aqui nisso, né? Que o meu grande poder é cruzar a linha. Eu não sou Jedi. Eu não sou aprendiz de ninguém. Não sou padawan de ninguém. Entende? Eu sou um livre pensador, solitário. Sou um lobo solitário. Meu caminho é único. E eu vasculho todas as áreas dessa Matrix. Principalmente as grutas e subterrâneos que ninguém quer ir, né? Onde está a sujeira do homem. Onde está o lixo da humanidade, não é? Nos esgotos. Aí todo mundo tem medo de explorar, né? Eu não tenho medo de explorar. E aí, como eu falei, todo super-herói, no fundo, ele é um covarde. Porque ele, por exemplo, quando o super-homem sai pra prender bandidos, sei lá, né? O cara dá um monte de tiro nele, ele é simplesmente indelével, indestrutível, né? Aí ele pega, dá um soco no bandido, sei lá. Não, ele é covarde, né? Porque ninguém é páreo pro super-homem. Mesma coisa o Homem-Aranha, muito poderoso também, né? Aí sai por lá prendendo bandido, tudo bem, ele tá fazendo, né, o que ele tem poder para fazer, tá usando as armas que ele tem, né? Mas no fundo, ele não tem medo desses indivíduos, porque, né, ele tem superpoderes. E aí eu acho que quem é realmente super poderoso, quem realmente tem na sua mente uma ética, vai simplesmente se afastar. Não vai fazer uso dos seus superpoderes, a não ser quando houver necessidade. Né? E para si mesmo. Como eu falei, eu não sou aprendiz padawan para ficar recebendo ordem de mestre nenhum. Não existe mestre na minha vida, não sei o mesmo, porra. Não tem Jesus, não tem Buda. Esses caras podem até me ensinar alguma coisa. Né? Esses personagens, que na maioria das vezes foram personagens construídos historicamente. Né? Ah, Jesus, Buda, Krishna, seja quem for, Alá, todos esses aí, né? Odin, Zeus, os deuses gregos. Que para a sociedade, deuses gregos é mitologia, né? Mas cristianismo não é mitologia, né? Judaísmo não é mitologia. Olha que curioso, né? A sociedade escolhe quais os deuses que existem e quais os deuses que não existem. Até santo da macumba, pro macumbeiro existe. Mas os deuses gregos é mitologia, né? Os santos gregos é mitologia. Então a palavra santo, inclusive, tem a ver com alguém que tem muito poder, né? Mas se afasta. Isso é santidade. É ter conhecimento que o poder corrompe. Que você mesmo tem que restringir os seus poderes, saber usar esses poderes de forma conveniente, para que você não se corrompa com isso. Entendeu? Mas é muito importante para nós, né, livres pensadores, racionalistas, nihilistas, misantropos, muito importante para nós essa capacidade de se abster dos ganhos que nós podemos ter com nossos próprios poderes. Tendo uma vida mais minimalista, uma vida mais simples, mesmo porque não existe ilusão, não existe tentação. Né? A tentação só existe onde existe o desejo. E o desejo só existe onde existe a confusão. Né? Onde existe o aspecto de ilusão material, de ilusão dos seus próprios prazeres, dos seus próprios desejos. Só aí existe a tentação. É por isso que tem aquela figura de Jesus sendo tentado pelo diabo, né? E o diabo não consegue nada, porque não havia como tentar um ser que não tinha mais interesse nesse mundo aqui, né? Talvez tivesse até interesse em outros, mas não no mundo humano.
no mundo dos macacos, no planeta dos macacos. Quem é que quer dominar isso aqui? Eu não quero, pô. Dominar macacos? Fala sério, né? Não tenho interesses aqui. Então, acho que isso acaba sendo um grande superpoder. O poder de você entender que a sua saúde não depende do que os outros dizem. Se a sua definição de saúde é uma definição que a medicina dá, ou que a Matrix dá, você tá fudido, cara. Vai ter que ficar se matando em academia. Pra bater, né? Ai, agora eu tô me sentindo bem. Claro que tá se sentindo bem, tô jogando um monte de endorfina, pô. Agora, junto com as endorfinas, também vem o cortisol, que é o hormônio do estresse. Toda atividade estressante fisicamente vai liberar um monte de cortisol. E isso, ao longo prazo, vai trazer doença, mesmo que você esteja se sentindo super bem. Entende? Então, saúde é uma coisa, questão pessoal, né? Tudo que você precisa se esforçar muito para conseguir, né? Ter sacrifício, a palavra sacrifício vem de sacro, ofício, ou seja, sacro, santo, ofício, serviço. É uma palavra que remete até à religião, né? Sacrifício. Todos esses super-heróis se sacrificam porque são fracos, né? Porque tem a humanidade na veia, apesar de serem super. O super-homem que salva todo mundo, super-homem se apaixona, né, pela Lois Lane. Ah, o Homem-Aranha é a mesma coisa, quer salvar todo mundo, se apaixona lá pela namoradinha dele, né? Frustrados, né, que não podem ter uma vida normal, porque são super. Batman, né? Todos esses aí, né? Batman, Batman para mim é o herói mais, digamos assim, legítimo, né? Porque ele realmente, né, conquistou tudo com o esforço dele, né? O estudo dele com a tecnologia, com o treinamento, né? Não é um bunda mole igual o super-homem que ganhou tudo de graça, né? Ele já voa de graça, já é super de graça, né? Não precisou se esforçar para nada. Agora, tem um lado positivo nisso, né? Se você tem um dom, você não precisa se esforçar, é muito positivo também você ter alguma coisa, né, que você saiba fazer, né? Assim, como um dom, mas você sempre tem que tomar muito cuidado para não se corromper. Porque, às vezes, né, alguém que tem um dom de graça se corrompe fácil, porque não trabalhou aquilo ali, não conquistou, é um dom, né? Como é o dom de cantar, muitas pessoas já vêm com esse dom, né? Nem precisam estudar tanto, já vêm com esse dom, né? Dom para música, um dom para, né, algum tipo de atividade, né? O dom, por exemplo, para matemática, né? Sei lá, para dança, não sei. São dons que muitas das vezes nascem com a pessoa, né? E a pessoa não aprendeu, né, a introjetar aquilo através de estudo, através de contemplação, através de autoconhecimento, e aí muitas pessoas se iludem, né? Como eu falei, é muito fácil quando você recebe muitos poderes, você se deslumbrar, né? Porque não foram poderes conquistados. Não foram poderes que você adquiriu com suas próprias capacidades intelectuais, né? Até com esforço, né? Com trabalho. Aí é seu. Aí é uma coisa realmente legítima, né? Agora, dom é uma coisa que vem de graça, né? E aí, como eu falei, as pessoas muitas vezes não dão valor a esse dom que tem, ou utilizam esse dom para manipular outras pessoas. Então, superpoder a gente tem que usar a nosso favor, esqueça os outros, e entenda, né? Para ser super você vai ter que ser isolado, não adianta. Quem é super está isolado automaticamente, né? Vai ser sempre visto com medo, com temor pelos outros, que é diferente, né? É especial. Então, para se proteger, para proteger os seus próprios poderes, o ideal é você se isolar, principalmente aqui, ó, porque a maioria desses super-heróis, né, da mídia, né, das histórias em quadrinhos, do cinema, a fraqueza deles é sempre o emocional. Tá sempre querendo ajudar todo mundo, tá sempre se sofrendo, e não sofre fisicamente, porque são super, mas sofre aqui, emocionalmente. Ah, porque não pode ter aquela mulher, ah, porque aquela se apaixona por mortal, né? E ele mesmo não morre, e vai ver as pessoas que ele se afinizou emocionalmente morrendo. Então qual é a grande proteção? Qual é o grande superpoder? O isolamento. Inclusive isolamento emocional. Se você não quer ter ninguém, você não vai perder ninguém. Se você não gosta de ninguém, você não vai sofrer
com o sofrimento de ninguém. Então é o contrário do altruísmo, é o niilismo, né? É até o egoísmo, o egocentrismo, né? Ser egoísta tem um aspecto positivo. Não é ser ganancioso, é pensar em si próprio. É amar somente a si. A letra lá, né? Ali é uma letra que tem aí que fala, música gospel, fala que quero amar somente a ti, falando de Jesus. Porra, isso é um grande erro, né? Eu vou amar coisa externa a mim, porra? Jesus é o caralho. Jesus que se foda pra lá. Né? Se quiser me ajudar em alguma coisa, né? Me ensinar alguma coisa, legal. Agora, falou merda, eu critico mesmo. Eu não vou seguir ninguém. Né? Não sou aprendiz padawan de ninguém. Não sou seguidor de Jesus. Entro aqui sempre metendo essa historinha, né? Fracos de cabeça, seguidores de mestres. A gente aqui tenta fazer mestres. Eu não quero que ninguém me siga como se eu fosse um mestre. Né? Mestre, a palavra mestre significa professor, né? Em última análise, né? Então, se me encaram como uma espécie de um professor, ótimo. Alguém que vai poder levar algum conhecimento. Agora, mestre, sabe, como uma figura a ser idolatrada e seguida, aí é complicado. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo aí as novidades do canal. Se desejar, seja membro. Fui!